Pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem. Os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade que se acharem entre os que se lhe assemelham. Então, os bons e os maus estão onde? Todos no mesmo lugar, no mundo espiritual. Só que se reúnem em regiões diferentes. A diferença é que, pela lei de justiça, os bons têm mais liberdade. Então, os bons podem ir onde estão os maus. Os maus estão impedidos de ir onde estão os bons. Mas então quando os bons vão aos maus, eles se sentem mal pela influência do ambiente? Não. Isso aí não é espírito de segunda ordem, isso é espírito de terceira ordem, influência da matéria, ambiente, sobre o espírito. Os bons, a influência do espírito sobre a matéria. Então a matéria não lhes causa um mal-estar, causa mal-estar nos espíritos de terceira ordem. Então, essa é uma questão importante. Eles podem se ocultar um dos outros, nós vamos ver isso também. Agora, nós já vimos também, a visão, eles podem deixar de ver o outro. Claro que o superior pode fazer-se invisível ao inferior, e o inferior não pode fazer-se invisível ao superior. Essa é a grande diferença. Comentários de Kardec. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e os vícios se acotovelam, sem trocarem palavra. Muito legal, né? Aquilo, estão juntos, mas estão separados. Por isso que é o sim e não. Comentando os comentários dos comentadores do além. Vamos prestar atenção na análise, no comentário. Os espíritos puros vivem em comunidade de pureza, em planos que escapam aos sentidos humanos. Então, esses planos escapam aos sentidos humanos e até de muitos espíritos evoluídos, porque é o grau máximo. Mas eles descem de vez em quando para trabalhar no desenvolvimento moral no seio da inferioridade. Por vezes até encarnam na terra como lições vivas de Jesus, dando e mostrando os caminhos para a luz pelo exemplo de moralidade e de sabedoria. Então aqui vamos primeiro, Os espíritos puros já não necessitam encarnar. Mas a gente não vai chegar nem nos puros. Vamos aos superiores, segunda classe. O puro é primeira classe. Os espíritos lá diz: quando por exceção encarnam na terra, era para mostrar o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar, de segunda ordem. Se os espíritos de segunda ordem só por exceção encarnam na terra, imagina o puro. Qual a utilidade de um puro de vez em quando ficar encarnando na terra? Não,
Isso aí foge à doutrina espírita, né? Então, pelo que nós sabemos, só teve uma vez que um espírito puro encarnou na Terra, que foi Jesus. Simples assim. Então essa ideia de de vez em quando vem aqui reencarnar, não. Isso aí tá fora. Então a gente tem que tomar cuidado com os comentários, ok?